Com vocês, viu? Que ótimo. Sônia, tudo bem? Tudo ótimo. Você tá bem? Boa noite. Você tá bem, Sônia? Camila, Thalia, Robson, Mário Lúcio, que prazer, né? Estar com vocês de novo. É muito bom, viu? Muito bom mesmo, né? Mais um encontro, mais aprendizado a ser recebido, não é? Isso é muito bom, né? E Jéssica, boa noite, que bom estar aqui, né? Ainda bem que nós temos, né, essa possibilidade de estarmos online, né? Já pensou se não tivéssemos? Pelo menos a gente continua. Boa noite, Matheus. Pelo menos a gente continua seguindo. Olá, e a Ayla, tudo bem? Diferente o nome, né? Brenda, boa noite. Pelo menos a gente consegue ter, né? E essa plataforma é muito boa, então isso nos ajuda, né? Vitória, tudo bem, Vitória? Tudo ótimo? Então, esse trabalho está saindo, vamos mexer na nossa agenda aí, para ver como o trabalho está caminhando. Não deixe para a última hora, né? Tudo certo, que bom. Não deixe para a última hora, é imprescindível que vocês, que bom, que vocês dêem andamento para não deixar para a última hora, né? Tá fazendo ai, que bom, Camila, que bom. Eu preciso lembrar, eu acabo esquecendo, porque é muita coisa acontecendo, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma live, que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, e a matéria é muito interessante, e a Lei Maria da Penha cai no certame da ordem. Então, eu fiz a live com a professora Beth Dias, e foi, assim, um sucesso, foi muito boa mesmo. Eu quero ver se na nossa agenda, boa noite, Fernanda, se na nossa, vocês não puderam participar, né, por conta da aula, mas vamos ver se na nossa agenda, ou melhor, na nossa pauta, a gente consegue espremer para tratar da Lei Maria da Penha, para que vocês recepcionem os conhecimentos para a prova da ordem. Então, a gente vai trabalhar aspectos penais, aspectos processuais, não é? E vamos tecer comentários do que costuma cair na prova da ordem. Então, acho que é muito bom se a gente puder estudar a matéria também. Mas eu vou deixar mais para frente, não é? Vamos trabalhando o conteúdo normal e sobrando uma brechinha aí, a gente encaixa, né? Isso é muito bom. E então é isso, acho que o principal agora é estar recomendando o que eu acabei de falar, para vocês não esquecerem de dar andamento ao exame ao trabalho, né? Ao exame da ordem, ao trabalho. Isso é vital, porque aí chega na hora, vocês ficam meio agoniados, porque vocês vão ter outros trabalhos para serem feitos também. Bom, vamos seguir, né, no nosso trabalho, no nosso aprendizado, no nosso conhecimento. Eu sempre continuo com a mesma metodologia. Eu volto um pouquinho para poder fazer uma revisão pequena, sucinta. Boa noite, professora. Boa noite, quem fala? Sou eu, a Gisele. Parabéns pela entrevista, eu adorei. Ah, você assistiu? Assisti hoje. Ai, que maravilhoso. Foi ótimo, foi ótimo. Pena que é uma hora só, né? Pois é, eu comecei a falar demais, e aí no final eu já estava até meio contida, né? Porque eu vi que a professora Beth estava monitorando o meu horário, e eu adoro falar, né? Então, começo a falar, vou falando, né? E aí eu acabei no final, mas eu não tinha jeito, eu tinha que ficar contida, porque diz que o sistema cai, foi a primeira live que eu fiz, eu nunca tinha feito live antes, então diz que o sistema cai depois de 1 hora, né? Isso. Mas o assunto foi muito... Ah, eu queria mais. Então, eu até falei eu estava comentando que se a gente conseguir apertar um pouquinho o nosso conteúdo, eu quero ver se eu faço uma abordagem com vocês
da lei mesmo, os aspectos penais, todos os aspectos penais da lei, porque aí eu posso entrar um pouquinho nesse arcabouço histórico, né? Mas eu quero abordar a lei mesmo, que é porque isso que pede no exame da ordem, aspectos penais. Isso. Então, acho Eu importante. gostei muito dos casos que a senhora contou, acho que acho que é livro, sei lá, que você falou dos manuais da polícia. Isso. Nós Eu temos também obra. quero ter acesso a isso daí. E eu gostei muito também da abordagem em relação à violência à mulher, né? Interessante aqueles casos que a senhora contou. E eu também achei interessante do indivíduo chegar a ameaçar a senhora. Exatamente, foi uma pergunta que algum aluno fez, que agora não me recordo, né? Então, mas eu penso que a questão é saber que nós conseguimos colocar os homens mesmo, não homens espancadores, estupradores, nada disso. Nós estamos conseguindo que os homens também incorporem essa luta, não é? Entre nessa luta, simplesmente entre na luta, porque a gente não pode, né, Gisele, para todos vocês, imaginar que uma mulher perca a vida de 7 a 9 minutos por feminicídio. É muito cruel isso. É demais, professora. Muitos casos, muitos. Muita tristeza, e é feminicídio mesmo, porque é registrado como feminicídio, e é feminicídio com conjunto probatório dizendo que é feminicídio. Gente, é impossível tirar a vida de uma mulher a cada 7, 9 minutos por conta disso. Então, é uma luta que nós precisamos continuar, não é? E eu que acabei sendo convocada para montar a Delegacia da Mulher da Norte, eu acabei me apaixonando, não sei se é a palavra, melhor dizer, eu acabei vestindo a camisa nessa luta, porque eu vi o volume, a loucura que é, não é? De descompensação. E aí nós estamos falando, boa noite, Rodrigo, boa noite, Terezinha, Richard, eu gostei muito dessa área, porque é uma área que eu quero entrar, né? Me interessa, ou essa ou a área da criança também, né? A violência à criança. É muito interessante. A área da mulher também é muito boa, e nós temos muitos movimentos que estão acontecendo internacionalmente, como eu falei, aquele Me Too, eu também fui estuprada, lá veio a Madonna, a Lady Gaga contando, né, como foi essa história trágica da vida delas. São duas áreas muito diferentes. E aquela também do Time's Up, quer dizer, chega, nós não aguentamos mais. Então, acho muito importante essa luta, né? Eu há muito tempo, desde que eu que eu trabalhei por 7 anos, que eu montei e trabalhei na delegacia, eu passei também a trabalhar com essa luta, né? Então, dou palestra, inclusive sou convidada nos Alcoólicos Anônimos, Antidrogas, Neuróticos Anônimos, e dou palestra. Deixa eu ver o que a Terezinha colocou. Hoje é meu primeiro dia de aula. Ah, Terezinha, que bom! Só consegui fazer a minha matrícula no dia 23 e demorou para liberar a plataforma. Que bom, Terezinha. Oi, Júlia, boa noite. Kemilyn, boa noite. Mas que bom que você está com a gente. Você vai adorar essa classe é maravilhosa, viu? Muito boa mesmo. Mas vamos trabalhar. Prometo que, se der tempo, eu vou mergulhar na lei com vocês, na Lei Maria da Penha, por aspectos penais, inclusive. Por quê? Porque cai no certame da ordem, não é? Então, vou, sim, fazer um trabalho bem bom, bem profundo com vocês. Espero que dê tempo, ok? Bom, só para que a gente possa aproveitar aí que a Terezinha está começando, não é? E pegar toda rememorar em apertada síntese o que a gente cuidou, né? Com referência à aplicação da pena. Vocês lembram que o artigo 59 foi batizado pela doutrina com o nome de circunstâncias judiciais. Ele traz os indicadores para o juiz, calibrar para o juiz, quantificar a pena, é o quanto de beatur, né? O quanto de
de pena ou a dosimetria da pena, o juiz irá aplicar. Aí ele tem que ver a culpabilidade. Vocês lembram que eu falei que, segundo a teoria tradicional ou clássica, a culpabilidade está no meio. Olá, Pedro. E do outro lado, nós temos a culpabilidade está no meio, de um lado nós temos crime doloso, teoria da vontade, o indivíduo quis ou assumiu o risco de produzir o resultado, que é a teoria do assentimento, artigo 18, que nós já passamos por ele, a pessoa teve intenção, e do outro lado é crime culposo. A contrário senso, a pessoa não teve intenção. Então, o juiz vai aferir. O juiz já aferiu também que a pessoa é imputável, porque não pode aplicar pena e nem pensar em culpabilidade para um doente mental, né? O doente mental pega medida de segurança, então não é juízo de culpabilidade, é juízo de periculosidade. Depois nós estudaremos medida de segurança. Olá, Tairo, tudo bem? Vai verificar os antecedentes. Eu ainda estou no código, Rodrigo, mas a apostila que nós trabalharemos hoje é concurso material e formal que eu postei. Inclusive tem uma pergunta, mas nós temos algumas perguntas pendentes que eu quero ver se dá tempo de nós trabalharmos também. Oi, Josi, eu postei esse material, está na plataforma. Professor, essa semana apresentei 2 violências domésticas e muito me estranhou o benefício da fiança fornecido ao agressor. O Richard, se apresentou como? Como que se apresentou 2 violências? Ah, você é policial. Entendi. Então, comporta sim fiança. Só quem não pode aplicar é o delegado de polícia. Você se apresentou, você levou o preso para audiência de custódia, não foi isso? Porque, segundo a Lei Maria da Penha, a não ser que o delegado de polícia esteja fazendo por conta dele, porque a delegada arbitrou. Pois é, tem alguns delegados que estão fazendo, e o juiz da vara fez um acordo que ela poderia arbitrar. Mas a Lei Maria da Penha, não me lembro agora o artigo de cabeça, que é tanta informação, ela proíbe o delegado de polícia de estar aplicando fiança. Mas tem alguns julgados, algumas decisões que estão permitindo que o delegado aplique a fiança. Então, a pessoa vai responder em liberdade, faz o flagrante e aplica a fiança, ok? Então, por conta daquela decisão que não cabe, a Lei Maria da Penha, desculpa, não é a Lei do Recrim, é a Lei Maria da Penha. Então, é que ela não está aqui agora, senão ia mostrar, mas nós vamos cuidar dela, que diz que só quem poderá aplicar a fiança é o juiz nesses casos. E aí, se ela está arbitrando, é porque tem alguns entendimentos, algumas decisões que os juízes estão aceitando que o delegado arbitre quando é lesão leve, por exemplo. E deve ter sido o caso, não é? Deve ter sido o caso. Né? Porque o delegado só pode fixar fiança para crimes até 4 anos, né? Então, deve ter sido uma lesão leve, provavelmente. Por isso que ela arbitrou, ela está adotando esse entendimento jurisprudencial, porque a gente sabe que jurisprudência e doutrina não é fonte de lei, não é imediatamente, mas imediatamente acaba consolidando um panorama, né? E eu penso que essa delegada, com base nessas decisões mais recentes, está optando por estar fixando a fiança, não é? E tem alguns juízes entendendo que é possível, sim, ok? E, inclusive, lá para frente, nós vamos estudar o entendimento dela, não. Consolidou, o entendimento não é dela, o entendimento é dos juízes, que estão decidindo que, dependendo do caso, se a lesão não for grave, o delegado de polícia pode arbitrar. Não é ela, né? A consolidação é
de algumas jurisprudências que estão sendo favoráveis ao deferimento de fiança, e lembrando que o delegado só aplica até 4 anos, entendeu? Não é entendimento dela, é entendimento das decisões jurisprudenciais nesse sentido, que o delegado pode fixar a fiança quando o crime for de menor potencial ofensivo, mesmo não comportando o GCRIM, porque a gente sabe que violência doméstica, por força da Lei 9.099, ou melhor, da Maria da Penha, não cabe o GCRIM. Pode ser até uma lesão leve, com pena menos de 2 anos, mas não cabe. Por que não cabe? Porque a Lei Maria da Penha proibiu e entrou uma ação direta de constitucionalidade que bateu o martelo, falou que não cabe mesmo. Boa noite, Axa, ok? Mas foi interessante a sua colocação. Eu acho até que nós precisamos, até vou levantar, vou ver se eu me lembro, aguardei isso, vamos para retirar. Pois é, eu estou passando a bola para a jurisprudência, mas eu vou ver, vamos ver juntos, né? Vou verificar quais são esses julgados para estar te falando, não é? É pena que eu não estou aqui com a Lei Maria da Penha, eu acho que não estou aqui, eu até vou dar uma olhada, eu acho que eu tirei daqui, eu não sei onde eu coloquei, não estou mesmo, né? Com ela aqui, que tem um artigo que fala exatamente isso, mas eu não estou aqui com ela. Mas esse é o posicionamento que está surgindo, que quando o crime for de menor potencial ofensivo, não cabe GCRIM, não cabe a Lei 9.099, o delegado não pode fazer TC, mas ele tem que fazer o flagrante e pode aplicar a fiança, pode fixar a fiança, ok? É bem recente isso, né? Isso vai ao encontro daquela política de que o cárcere está lotado, que normalmente a pessoa, o homem, se é que a gente pode falar em homem que bate mulher, não sei se é homem, né? Porque eu tenho certeza que nenhum homem aprova uma conduta dessa, né? Tem emprego, tem filhos, né? Então, eles acabam permitindo e eles estão decidindo nesse sentido. Não é de uma forma uniforme, mas a gente já tem algumas decisões. Como eu disse, eu vou ver se eu dou uma apertada aí nesse conteúdo de programa para mergulhar um pouco mais na Lei Maria da Penha. Não naqueles aspectos gerais que eu cuidei na live, né, de casos, etc., mas na lei, aspectos penais, sobretudo. Aí eu vou cuidar, Boa noite, Robson, boa noite, Enzo, mas eu já tinha visto o Robson aqui, eu vou cuidar especificadamente da lei, aí eu vou ver, quando eu cuidar dessa matéria da fiança, eu vou trazer alguns julgados para a gente estar clareando um pouquinho mais esse entendimento, mas eu gostei da sua pergunta, porque eu gosto dessa matéria, eu até já compilei alguns julgados, mas eu vou esperar essa oportunidade para a gente estar tratando. Mas foi muito bom que você trouxe esse assunto à tona, né? Bom, então, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes criminais, lembrando que o RGD mantém o nosso banco de dados civil e também o criminal, a conduta sexual e a personalidade do agente, não sei como, né? Vai aferir sem um exame criminológico, os motivos e as circunstâncias e consequências do crime, isso tem que constar da apuração, bem como o comportamento da vítima. Vocês viram que eu falei que é muito novo isso, que a vítima, às vezes, ela também contribui. Na hora do juiz calibrar essa pena, ele vai verificar se a vítima também acabou contribuindo para a prática delitiva. E aí ele vai fixar a pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Lembrando que reprovação é retribuição, é castigo. E a finalidade da pena é retributiva preventiva. E hoje eu achei eu tive a oportunidade de ver um trecho da fala dos ministros lá, julgando aquele caso, e realmente são lições de direito penal, né? Mas cada um vai tocar a banda como deseja também,
não é? Quem é a favor do Moro vai para o Moro, quem é a favor do Lula vai para o Lula. Então, tem isso também, né? Fala assim, imparcialidade, até que ponto, né? Mas eles têm muita cultura jurídica e eles realmente passam isso para quem estiver assistindo, né? Eles têm cabedal de conhecimento, estão lá há muito tempo julgando. Eu achei interessante que o Lewandowski, ele trouxe o nome, quando ele falou de penas, ele trouxe a obra do Beccaria, dos delitos e das penas, falou da importância, falou da finalidade da pena retributiva preventiva, então, do iluminismo. Então, tudo aquilo que veja, como eu falei, que era importante para vocês iam usar no certame da ordem, iam usar também em petições, em recursos. Então, foi muito bom. Me lembrei, assim, falei, olha, que importante que é eu estar pedindo isso no direito penal 1, né? Aí o juiz, voltando aqui, o juiz fixa as penas, a quantidade, o regime, etc. Boa noite, Stanley. Falamos do artigo 60, que o artigo 60 fala que é um binômio para fixação da pena, não é? A condição da pessoa e a gravidade delitiva. Finalmente, nós entramos nas circunstâncias agravantes, artigo 61 e 62. Lembrando que o Brasil adota, que nós vamos lá para o 68 daqui a pouco, o critério trifásico. O que quer dizer isso? Para fixar a pena, primeiro a pena base. Pergunta, aonde o operador do direito localiza a pena base? Alguém deseja responder? Olha aí, quem é o corajoso? Vamos de novo. Aonde o operador do direito, o juiz localiza a pena base para fixar, que o primeiro passo a passo que ele faz é fixar a pena base. Vamos lá, nenhuma mulher. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, cadê você? Agora a pergunta vai para você. Rodrigo. Tá quietinho ele. Você tá aí. Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Aonde o juiz tem que fixar? Ok. O juiz, no critério trifásico, o juiz fixa primeiro a pena base. Aonde o juiz localiza, referente ao caso concreto, aonde o juiz localiza a pena base? Você sabe? Referente ao caso concreto. Tá bom, tudo bem, eu vou falar, né? No preceito secundário do tipo penal. Isso, no tipo penal. No preceito secundário do tipo penal. É um estupro? Artigo 213, no preceito secundário. É um homicídio? Isso, Sônia, muito bem. É um homicídio? Artigo 121, preceito secundário. Ali está a pena base, né? Ali está a pena base. Depois, ele vai verificar se tem ou não circunstâncias atenuantes ou agravantes, porque pode ter ou não pode não ter. O que sempre será fixado pelo esse critério trifásico é a pena base. Agora, circunstâncias atenuantes e agravantes pode existir ou não, e causa de aumento de pena e diminuição pode existir ou não. Vocês lembram que eu falei que a Suzana era filha e pegou uma circunstância que agravou a pena dela. Não agravou dos cravinhos, mas agravou dela, não é? Porque realmente era filha, né? Então, o artigo 61 traz as circunstâncias que sempre agravam a pena. Agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. E o leque que aparece aqui no 61 e no 62, os leques, eles são elencos, eles são taxativos, não é? O que quer dizer isso? O juiz não pode colocar mais nada, não há analogia em malam parte no direito penal. Então, o juiz tem que se ater ao que está aqui e não pode inovar, né? Então, a gente cuidou da reincidência, que é a primeira circunstância agravante, não é?
Quando acontece a reincidência? Quando a pessoa foi condenada por um crime, com trânsito em julgado, aí ela pratica outro crime que pode ser diferente desse. Esse pode ser um homicídio, o outro pode ser roubo. Ou o contrário, não faz diferença. Então, ela pratica outro crime, homem ou mulher. Esse outro juiz, por exemplo, né, a doutora Brenda irá julgar. Aí, quando ela vai apreciar os autos, fixar a pena ela fixa a pena base, se for um roubo, ela vai no preceito secundário do 157. Aí ela vai verificar se tem as circunstâncias agravantes, não é? Aí ela pega e verifica que a pessoa já foi condenada aqui no primeiro com trânsito em julgado. Já tinha um primeiro, que era um homicídio, e agora é um roubo. O que ela tem? Ela decidiu condenar, formou a convicção dela de acordo com o conjunto probatório. Ela decidiu condenar. Então, o que ela tem que fazer? Ela fixa a pena base e aplica a reincidência, a circunstância agravante da reincidência. É obrigado? Sim, se ela não fixar, o promotor vai recorrer. Vai falar, olha, cabe circunstância agravante e eu estou recorrendo por isso, porque o réu já é reincidente, ou a ré, né? Ter cometido o crime mediante motivo fútil, banal, motivo torpe, abjeto, repugnante. Nós já vimos tudo isso aqui, só estou relembrando para a gente seguir, né? Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. E, inclusive, na apostila, né, nós temos, que a gente já leu o que significa, né, o conceito de tudo isso. E em que casos isso pode acontecer. E aí nós falamos que alguns dessas circunstâncias agravantes, como a letra B, a letra C, traição, emboscado mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou, tornou impossível a defesa do ofendido, com emprego de fogo, é o crime benefício, né? Quem mata usando veneno, pratica benefício, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso, contrascendente, olha aqui a Suzane entrou nessa agravante, né? Descendente, irmão, aquela que com a namorada matou o pai, a mãe, o irmão vai entrar aqui também, com abuso de autoridade, prevalecendo das relações domésticas, de coabitação, autoridade de pai, por exemplo, contra a mulher, o tutor ou curador, contra a mulher na forma específica. Esse contra a mulher, essa agravante aqui, ela entrou não faz muito tempo, né? Ela entrou em 2006 com o advento da Lei Maria da Penha. Com abuso de poder ou violação ao dever inerente a cargo, ofício, por exemplo, um policial, contra a criança, falamos que criança aqui tem um conceito meio dicotômico, meio contraditório, porque tem alguns juízes que entendem que até 11 anos, conforme o ECA, outros entendem que até 13, porque o código usa, por exemplo, na violência contra a dignidade sexual, que a pessoa não tem discernimento até os 13 anos, fala menor de 14. Então, tem gente entendendo aqui até 14, maior de 60 anos, enfermo, doente, né, ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob a proteção da autoridade, não é? Quando a ofendida, por exemplo, né, estava registrando o boletim de ocorrência, né, estava sob a proteção da autoridade, ou a polícia, lá, já quando foi atender a ocorrência, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade, por exemplo, uma pandemia pelo Covid, também cabe. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Nós já falamos que a embriaguez não afasta a responsabilidade penal pela teoria da actio libera in causa, ação livre na causa. E não dá para estender aqui maconha, cocaína, porque o álcool é entorpecente, a maconha e cocaína também. O álcool está no CID-10 como entorpecente, mas aqui é claro, em estado de embriaguez. Então, é álcool, né? Não pode ser outro tipo
de substância, né? E nós não podemos fazer interpretação em malam parte, porque o rol aqui é taxativo, né? Ok? Outra consideração importante, não é? O PRO, uma pergunta que poderia surgir. Aqui tem esses itens, por exemplo, traição, emprego de veneno, não é? Facilitar ou assegurar a execução, e aparece também no artigo 121, né? Se a gente pegar o 121, tem tudo isso ali na qualificadora, que é a mesma coisa que agravante, só que recebe o nome de qualificadora. Aí eu vou aplicar os dois, aí vocês lembram que a gente comentou que, pelo princípio, existe aí o que se chama um conflito aparente de normas, que nós já estudamos, não é? E lá para o final também, se der, eu vou voltar, porque isso é um assunto muito importante para o operador do direito. Então, isso, muito bem, Mário, muito bem, é o princípio da especialidade. A norma especial joga fora a real, né? A geral, melhor dizendo. Agora, na lesão corporal, no artigo 129, não tem a qualificadora que tem no homicídio. Eu posso usar daqui? Sim, pode. O promotor, o delegado já coloca, quando ele apura, o promotor na denúncia já pede, não é? Ah, praticou a lesão corporal e estava à espreita da pessoa, né? Estava fazendo uma emboscada, não sei o quê, o promotor já pede a circunstância agravante. Uma outra coisa também importantíssima, que eu não quero que vocês esqueçam, é que essas letras aqui, elas trazem interpretação analógica, porque no direito penal não pode interpretar para prejudicar, em malam parte, mas se o tipo ficar aberto, o juiz pode, e aqui o tipo fica em vários lugares. Veja na letra C, ele fala traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso. Então, permite que o juiz, desde que de forma fundamentada, acrescente. Vocês vão falar, mas isso não é analogia em malam parte? Não, porque o tipo está aberto, o tipo está permitindo, né? Mas só quando ele permite, né? A letra. Aqui também, outro exemplo, né? Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, ou outro meio, deixou o tipo aberto, não é? Aí é possível. Até mesmo quando fala em motivo fútil ou torpe, porque é muito relativo isso, né? Motivo fútil é banal, torpe é nojento. Também vai muito da convicção de cada pessoa. Então, parece que nesse ponto também ficou aberto, né? E aí nós temos o 62. O 62 também trata de agravantes no caso de concurso de pessoas. No rol também taxativo. Aumenta a pena, vai acontecer a circunstância agravante quando a pessoa promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. É o líder, mulher ou homem. Coage ou induz ou trem a execução material, não é? Obriga a pessoa, ou você mata ou eu te mato, com um revólver na cabeça, né? Instiga ou determina a cometer outro crime, executa o crime ou nele participa mediante pago, promessa e recompensa. Isso aqui eu já falei para vocês, que na realidade é exemplo de motivo torpe, não precisaria estar aqui, porque já está lá na linha A do 61, então não precisaria estar aqui. Foi um bis in idem, quer dizer, uma repetição necessária. Aqui o 63 e o 64 trata da reincidência, a gente já conversou sobre isso, que tem como natureza ser circunstância que agrava a pena, não é? Que a gente viu que ela aparece no 611, aqui é a explicação de quando ela se verifica. Mas se a pessoa foi condenada e praticou outro crime, mais de 5 anos, não pode ser 5 anos cravado, mais de 5 anos, ela deixa de ser reincidente, não é? É o que está aqui no 64, né? Tempo superior a 5 anos, né?
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e infração posterior tiver decorrido período de tempo superior. Então, 5 anos e 1 dia não é mais reincidente, ok? Depois, eu acho que nós paramos na circunstância atenuante. Nós estávamos falando sobre a circunstância atenuante e paramos exatamente aqui. Então, as circunstâncias atenuantes, ela aparece no 65, todo o elenco, só tem o 65 tratando do elenco. E é um elenco, ao contrário da agravante, esse elenco aqui é exemplificativo. O juiz pode colocar outras situações? Pode. Aí você fala, por quê, Pro? Porque beneficia o condenado ou a condenada, não é? Não cabe no direito penal analogia para prejudicar, mas cabe no direito penal analogia in bonam parte, para melhorar. Então, é possível. Pro, aonde está essa autorização? No 66, veja o que diz o 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, embora não esteja no 65. É isso que disse esse artigo, que foi também batizado pela doutrina. Eu falei para vocês que o nome dele é circunstância e genérica inominada, ok? Circunstância, desculpe, atenuante, genérica e inominada, né? Porque não se sabe qual situação que o juiz vai acreditar essa atenuação. Posso até citar um caso. O inciso primeiro fala, ser o agente menor de 21 anos, primeiro caso, né? Na data do fato, ou maior de 70. O juiz está julgando e a pessoa tem 69 anos de idade e meio. O juiz pode colocar atenuante? Pode, porque o artigo 66 autoriza, não é? É para beneficiar? Sim. Então, o artigo 66 autoriza. Também falamos que o artigo que fala de menor de 21. Em que faixa etária nós estamos aqui? Se recebeu pena, a pena base, tem que estar de 18 para mais. E aqui, como eu disse, eu não gosto dessas redações. Menor de 21 é até 20. Então, é 18, 19 e 20. Não é essas três. Se o juiz não atenuar, vocês vão recorrer. Se o cliente estiver nessa faixa etária. Porque a pena tem que diminuir. Vai recorrer para o tribunal. E vocês vão falar, Pro, por que tem essa atenuante, não é? Já disse a vocês que até 2002, todas as pessoas não eram aptas para realizar todos os atos da vida civil sozinha, porque o Código Civil falava que precisaria ser representado. Por quem? Pelo pai, pela mãe, etc. Não é? Nessa faixa etária dos 18 aos 21 anos. Então, o Código Penal segue na mesma entoada, né? Segue da mesma forma, mas deve cair essa atenuante, porque tem reforma para derrubá-la. Agora que todos são aptos para exercer os direitos civis com 18 anos, não tem cabimento colocar essa atenuante. Mas ela continua por hora. O artigo 67 fala, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Quais são as circunstâncias? Vai depender do caso. Por exemplo, a Suzane teve concurso de agravantes e atenuantes. Ela teve agravante porque matou os pais, junto com os cravinhos. E ela era menor de 21 anos, se não me falha a memória, segundo eu soube pela mídia, ela era menor, ela tinha 20 anos, uma coisa assim. Então, concorreu circunstância agravante e atenuante, ok? Alguém escreveu alguma coisa aqui, mas não veio para mim. Sim, na parte geral,
ela entra como qualificadora, mas é circunstância a mesma coisa, a atenuante ou agravante. Ela pegou as qualificadoras que está lá no artigo 121, porque ele matou por motivo torpe, não é? Cruel, então ela pegou algumas qualificadoras. E muito bem, Josi, então o juiz vai verificar a circunstância que prepondera, que é aquela que é mais grave ali a ser aplicada, e vai calibrar, vai dosar a pena para poder calibrar. Aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade, etc. Lembrando que ela fez exame criminológico por determinação judicial, e até onde eu sei, ela continua recolhida e ela não consegue sair porque eles estão, embora não seja mais obrigada para fazer em todos os presos, infelizmente, porque eu não sei como fixam uma pena sem exame criminológico, o da Suzane sempre eles têm feito. Acho que é por causa do clamor, provavelmente. Bom, aí nós entramos no cálculo da pena, não é? O cálculo da pena é o critério trifásico que nós estamos falando. Então, primeiro vem o quê? Pena base. Depois vem o quê? Circunstâncias atenuantes agravantes. E depois causa de aumento e diminuição de pena. Esse aqui sempre vai aparecer. Esses dois podem ou não aparecer. Se não tiver, não aparece. Só aparece a pena base. Ok? Então, é isso que está dizendo o 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, que é a segunda fase. E em terceira, as causas de diminuição e aumento de pena. Vocês poderão falar, qual é a diferença entre circunstância e causa de aumento, agravante ou atenuante, causa de aumento? Qual é a diferença? Não. Como eu localizo, como eu percebo, não é? É muito simples. Quando o código estipular percentual, é sempre causa de aumento de pena, ok? Não é circunstância agravante ou atenuante. Porque o juiz não fixa, o legislador não fixa em percentual a circunstância, só a causa de aumento. Vamos verificar, e diminuição. Vamos verificar aqui o artigo 14, que trata da tentativa, não é? O artigo 14 disse o crime. Inciso 2, tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Nós já estudamos. Pena da tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Essa é uma causa de diminuição de pena. Está no percentual, não está? Então, uma causa de diminuição de pena. Sempre tem que aparecer, porque senão ou o advogado recorre ou o promotor recorre. Depende, se for favorecer o cliente, o advogado recorre, não é? E então, está aqui. Outra, né? Essa daqui é que diminui. Outra que aparece é o artigo 16 do Código. O artigo 16 diz, trata do arrependimento posterior à consumação. Vocês lembram que eu sempre falo, toda vez que lê o artigo 16, tem que falar arrependimento posterior à consumação, que aí vocês não vão esquecer. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O que é isso? Qual é a natureza jurídica disso? Causa de diminuição de pena, não é? E há um entendimento prevalente jurisprudencial também, que esse será que virou deverá. Por exemplo, se um cliente da Gisele o juiz não diminui, a Gisele vai recorrer, vai falar, olha, ele furtou, ele devolveu o bem, por que ele não teve a pena reduzida? Não é? Logo, quando ela apresentar as alegações finais, que vocês vão estudar esse trâmite todo na aula com o professor de processo penal,
quando é que pode apresentar a defesa, quantas testemunhas, qual é o recurso, ela já vai falar, olha, meu cliente faz jus, eu entendo que ele deva ser inocentado, mas se ele for condenado, ele tem que receber uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 16. E se o juiz, porque aqui está escrito será, mas se o juiz não considerar, pode recorrer que o tribunal vai conceder, e isso também é jurisprudência, é entendimento prevalente. Vamos lá para a parte especial, né? Lendo tecnicamente, um outro exemplo de causa, que é a terceira fase do critério trifásico, 3 fases, que é a causa de aumento ou diminuição. Vamos ler, para não esquecer, né? Objetividade jurídica é o furto, artigo 155. É bom sempre trabalhar com código, tá bom, gente? Objetividade jurídica. Patrimônio, onde está escrito, ou no título ou no capítulo, aqui está no título. Nome iuris, nome jurídico, furto. Enquadramento, artigo 155. Preceito primário, definição legal, elementos ou elementares. Vocês lembram que nós não podemos mexer nos elementos elementares, que são dados essenciais. Subtrair para si ou para o trem, coisa alheia móvel. Preceito secundário. Abstratamente fixado. Por que abstrato? Porque não funciona como um aviso. Miriam, não pratique crime, senão você vai pegar essa pena, não é? Então, a norma, segundo o Beccaria, né, ela tem que estar escrita, positivada, porque para trazer segurança jurídica e para funcionar como uma prevenção geral, como uma advertência, para que todos os seres humanos possam saber, olha, eu posso praticar essa conduta? É lícita ou não? Não é? Isso é segurança jurídica. E também para avisar, olha, não pratique, você vai para a cadeia, vai pegar essa pena. E lembrando também que esse é o tipo penal básico, principal, e aí tem os tipos derivados que vêm depois, não é? E que a pena que está fixada aqui no preceito secundário, de qualquer tipo, é pena privativa de liberdade. Qual é a pena que aparece? Pena privativa de liberdade. A pena restritiva de direito, que nós já estudamos, não aparece? Não, é pena privativa de liberdade. Mas o furto não tem violência, é a pena até 4 anos, então dá para substituir. Sim, mas primeiro ele vai fixar a pena base, no critério trifásico, tá? O parágrafo 1º traz uma causa de aumento de pena, e eu queria dar uma causa de aumento de pena, quis dar, né? Já estou dando. Uma causa de aumento de pena, para vocês entenderem, né, como também que funciona da mesma coisa. Está no percentual? Tá. Então, é uma causa de aumento de pena. Olha o parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, não é? Então, uma causa de diminuição de pena. A natureza dessa norma. E por que repouso noturno? Porque a pessoa que não deixa outro ficar tranquilo, né? Perturba, tira o sossego da pessoa, ela incide uma contravenção penal. Vocês lembram, na classificação das infrações penais, eu tenho o gênero infração penal, de um lado eu tenho o crime ou delito, e do outro lado eu tenho contravenção penal. A contravenção penal é quase um crime, né? Ela sempre tem pena pequena, e ela também é considerada de menor potencial ofensivo. O delegado faz TC, ele só não faz se a pessoa falar, olha, não vou assinar nenhum papel. O senhor pode pôr na minha frente que eu não vou assinar. Aí o delegado faz flagrante, não é? Porque não tem cabimento. Para poder entrar no GCRIM, na Lei 9.099, que não gera antecedentes, se usar uma vez no prazo de 5 anos, a pessoa tem que aceitar as regras do jogo, tem que assinar. É o mínimo. Você falar, não vou assinar, homem ou mulher, paciência, então faz flagrante, eu não vou assinar o flagrante, pega 2 testemunhas e acabou, né? E fixa uma fiança bem altinha, porque aí vai doer no bolso, então a senhora está na cadeia, não é? Funciona assim. Mas, pergunto, o furto
no tipo básico, ele é G-CRIM? Não. Por quê? Porque é pena até 4 anos, e G-CRIM é pena até 2 anos só. Mas aqui tirou o sossego da pessoa, a tranquilidade da pessoa, a casa está mais desguarnecida, então incide uma causa de aumento de pena aqui, ok? Então, acho que o que aparece depois são tudo tipo derivado, mas nós não vamos entrar nesse assunto, que eu só pego a parte especial para poder explicar, né, alguns detalhes importantes, para poder fazer com que vocês entendam o que nós estamos conversando. Finalmente, né, terminamos aqui. Eu quero saber se tem alguma pergunta, porque eu tinha um rol, se não tem, nós vamos mexer com umas perguntas. Eu tinha um rol de perguntas, né? E lembrando que a nossa avaliação é continuada, né? Então, e aí, só para a gente estar aí trabalhando com essas perguntas e conhecendo um pouquinho, até se preparando para a nossa prova, e algumas eu coloco que até do exame da ordem, vamos trabalhar essas questões, não é? Então, vamos para a primeira, né? Eu acho que eu não trabalhei com vocês ainda, então, vamos trabalhar, não é? A primeira diz o seguinte, né? Vamos ver quem responde. Vocês lembram dessa pergunta? A gente passou no dia 2 de março, mas até passei 2 de março desse mês, claro, só pode ser desse mês, 2 de março. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Chego lá. Analise. Vocês pegaram esse material? Sim? Das perguntas? Vocês estão com as perguntas do dia 2 do 3, que a gente não tinha respondido? Sim ou não? Quem responde? Estou sozinha? Sim ou não? Quem é o corajoso ou corajosa que vai responder? Mostrar participantes. Deixa eu ver. 46, muito bem. Aqui, quem que respondeu? O Rodrigo, a Jéssica, muito bem. São 2 corajosos, não é? Mas tem mais corajosos aí. Vamos lá, então, trabalhar com as questões. Muito bem, Robson, muito bem, Eurípides. Ok. Então, vamos trabalhar com as questões, né? A primeira é a seguinte: analise atentamente os itens abaixo, né? Quanto à pena, vamos lá, os itens. Primeiro nós vamos, muito bem, Terezinha. Eu não sei se você vai conseguir, acho que tá postada ainda, né? Mas você começou agora, se você não conseguir pegar, não é? Alguém pode bater uma foto e mandar para você, ou não sei se ela tem. Você tem, Gisele, eu não sei o e-mail dela, né? Eu acho que está postada ainda, eu acho que ainda está. Eu postei dia 2 do 3, deve estar. Dá uma olhada lá na plataforma se você consegue pegar, tá bom? Analise atentamente os itens abaixo. Tenho? É a Gisele? Tá, ok. Analise atentamente os itens abaixo. A primeira, são 4 afirmações, porque a gente já vai fazendo o treino para a nossa avaliação. Quanto à pena, o Código Penal adotou a classificação bipartida. Veja, o que eu falei, que a classificação de crimes, de infrações penais, era classificação de infrações penais, não é de pena, né? Era bipartida, porque nós temos crime ou delito e contravenção penal. Olha a pergunta aqui. Quanto à pena, a pergunta é outra. O Código Penal adotou a classificação bipartida. Depois a gente vai ver a resposta. Multa, espécie de pena restritiva, deve ser paga em 10 dias. Outra afirmação. 3. Quanto à sanção penal,
o Código adotou a classificação tripartida. E, finalmente, a última. Quanto ao cálculo da pena, o Brasil adotou o critério trifásico. Né? Depois nós vamos verificar. Então, já pergunto para vocês, né? Qual resposta é adequada aqui? A linha A, todos estão corretas. B, com exceção do terceiro, todos os demais estão corretos. Com exceção do quarto, todos os demais estão incorretos. E D, todos estão incorretos. Quem é a corajosa e o corajoso que dá? Não tenho receio de errar. Nós estamos aqui num aprendizado e fazendo treino para a prova e para o certame da ordem. Então, se errar, não tem problema, não é? Não precisam, não há necessidade de ter preocupação com referência a isso. O Rodrigo, letra C. Com exceção do quarto, muito bem, Rodrigo, muito bem. Hoje nós batemos bastante na tecla, excelente, perfeito. Hoje nós batemos muito na tecla que, quanto ao cálculo da pena, o Brasil adotou 3 fases, é o artigo, pode pôr aí do lado na apostila, é o artigo 68, né? Então, foi o critério trifásico, primeiro pena base, depois circunstâncias atenuantes, agravantes, se tiver, e depois causa de aumento e diminuição de pena, se tiver. Então, a alternativa é a C, né? É a alternativa correta. Muito bem. Por que não é o inciso primeiro? Quanto à pena, o Código Penal adotou a classificação bipartida. É mentira. Quanto à pena, o Código Penal adotou a classificação tripartida ou tricotômica. Olhem o artigo 32 que responde essa pergunta. As penas são, primeiro, privativa de liberdade, nós já estudamos isso, privativa de liberdade, segundo, restritivas de direito, e terceiro, pena de multa, não é? Então, são 3, critério trifásico ou tripartido. Então, essa aqui está errada. A 2, alguém sabe por que a 2 está errada? O inciso, o 2, tem algum corajoso ou corajosa? Sim? Por que prazo? Não, Rodrigo, não é. Mas valeu, não é? Valeu você se arriscar. Olha, é aí que tá. É muito bom a gente ficar atento aos detalhes. A multa não é espécie de pena restritiva. Existe pena restritiva com referência a dinheiro, mas é pena pecuniária. A multa não é pena restritiva, ok? Nós temos lá o critério tripartido, né, que a gente viu, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa aqui, ó, não tem nada a ver com pena restritiva. Se aqui tivesse escrito pena pecuniária, espécie de pena restritiva, ok. Existe diferença entre pena pecuniária e pena de multa, e a gente já viu essas diferenças. A pena pecuniária vai para a vítima, a pena de multa vai para o Fundo Nacional. Então, você viu que, às vezes, são detalhes que nós temos que prestar atenção para não errar. Mas tudo bem, esse é o momento de aprender. Nós estamos aqui aprendendo para poder gabaritar no certame da ordem, essencialmente, não é? 3. Quanto à sanção penal, o Código Penal adotou a teoria tripartida. É verdade isso? Repetindo. Quanto à sanção penal, o Código adotou a teoria tripartida. É verdade? Quem se arrisca? Ninguém? Tem alguém que escreveu aí. Carla? Eu saí daqui, peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Carla, quanta sanção... Muito bem, não, Mário está errado e Carla está errado, mas foi muito bom vocês terem se arriscado, Igor também. E aqui, de novo, por isso que eu falo, não é? Às vezes eu fico falando aqui, e eu tenho que fazer algumas perguntas para que vocês
retomem, às vezes eu retomo, faz um pouco de revisão. Por que a Pro faz isso? Para que vocês gabaritem no certame da ORT, ok? Não dá para a gente, eu preciso fazer isso. Quanto à sanção penal, o Código Penal adotou o critério. Muito bom mesmo. Ai, que bom, Terezinha, que ótimo. Quanto à sanção penal, o Código Penal adotou a teoria bipartida. E eu vou repetir de novo tudo isso, não é? Por que bipartida? Porque eu tenho sanção penal no meio. De um lado eu tenho o quê? Pena. E do outro lado eu tenho o quê? Medida de segurança. Vocês lembram que quando eu dei bipartida, porque parte em dois, ou dicotômica, de dois. Vocês lembram quando eu dei essa classificação? Sanção penal, de um lado pena, e do outro lado medida de segurança. Na questão, não, tá, quanto a, é o item 3, Carla, item 3 na questão. Quanto à sanção penal, o Código adotou a classificação tripartida. É o item 3. Veja o item 3. É que você está confundindo com o item 1. É o item 3. Quanto à sanção penal, não tá bipartida, está tripartida. Ok. E é bipartida, dicotômica, parte em 2. Sanção penal, de um lado pena, do outro lado medida de segurança. Vocês lembram que eu perguntei para vocês, existe sanção penal perpétua? Não é? A gente já conversou sobre isso. E aí nós falamos, olha, pena não, a pena é determinada. Né? Se eu tivesse perguntado, existe pena indeterminada? Não, tem que determinar. Mas existe sanção penal indeterminada? Sanção penal perpétua? Pode existir. Né? Segundo a corrente prevalente, se a pessoa for nociva ao seio social, ela pode ficar a vida inteira numa medida de segurança. Isso, muito bem, Mário. Tem que estar sempre fazendo exame de periculosidade. E se o exame lhe for desfavorável, a pessoa não pode voltar para o seio social, porque ela vai causar problema, não é? Ela já entrou numa situação dessa porque praticou uma infração penal. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção, por isso que eu coloquei junto aqui, é que não dá para confundir o item primeiro com o item terceiro. Quando a gente fala do item primeiro, está falando de pena. E está errado ali bipartida, porque o 32 diz que é tripartida, pena, privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Então, aqui, eu tenho a pena que vai partir em 3, tricotômica. Está errada essa resposta aqui. E também está errada o item 3. Por quê? Porque quanto à sanção penal, o Código Penal adotou a classificação bipartida. Sanção penal no meio, pena e medida de segurança do outro lado, ok? Então, isso tudo, como o Rodrigo falou, a resposta certa é a 4 mesmo, tá? Questão número 2, não é? Circunstâncias são dados acessórios não fundamentais para a figura típica que ficam a ela agregados com a função de influenciar na pena. Nesse rumo, pode afirmar-se que esse enunciado está correto? Está corretíssimo, porque a palavra circunstância, ela quer dizer circunda ao redor de, estar, estar, circunstância, circunda ao redor da figura típica principal. Pode existir, como não pode existir. E ela vai, por isso que eles são dados acessórios, e ela vai ficar agregada ali, é tipo derivado, né? Que vai influenciar na pena, para mais ou para menos. E aí vem o rol, vamos lá para o rol. A reincidência é circunstância agravante prevista na parte geral do Código Penal. É o primeiro item. O segundo, o Código Penal, parte geral, prevê circunstância inominada. Para melhorar, eu até vou colocar aqui, circunstância atenuante, depois eu vou colocar na minha matriz, né?
circunstância atenuante nominada, que aqui está resumido, mas é melhor deixar claro. Item 3, o rol de circunstância atenuante da parte geral do Código Penal é taxativo. Item 4, os elencos de circunstâncias agravantes da parte geral do Código Penal são taxativos. Aí vem os itens para apontar a resposta adequada, né? Todos estão corretos, com exceção do quarto, os demais estão incorretos, todos estão incorretos, com exceção do terceiro, todos os demais estão corretos. Agora eu quero saber quem é a corajosa, e errou, não tem problema. Não pode, a gente tem que evitar errar no exame da ordem, não agora. Agora é aprendizado, né? Então, nós estamos aqui aceitando esse desafio. Então, eu pergunto, né? Qual é a resposta aqui? A linha A, B, C ou D? Quem é o corajoso ou a corajosa? Vamos lá. A Carla já foi. Gostei, Carla. Gostei. A Carla já colocou. Com exceção do terceiro, todos os demais estão corretos. A Carla colocou a D, né? Os elencos de circunstâncias agravantes da parte geral do Código Penal são taxativos. Bom, já nós vamos trabalhar com essa resposta que a Carla deu, e muito bem, Carla, você foi corajosa. Bom, vamos ver aqui. O item 4 que a Carla escolheu, os elencos de circunstâncias agravantes da parte geral são taxativos. É verdade, né? É taxativo mesmo, tá certo aqui. Então, vamos pôr um Czinho de certo. Vamos ver os outros. A reincidência é circunstância agravante prevista na parte geral. É verdade? É verdade, nós já vimos que ela está no artigo 61, inciso 1º, e que é uma circunstância que agrava a pena. Então, esta também está certa. Então, nós já temos duas certas, tá? O item 2, o Código Penal, parte geral, prevê circunstância atenuante nominada. Isso é verdade? Verdade. Por que nós falamos que é verdade? Porque nós estudamos agora há pouquinho, eu até pedi para vocês colocarem a lápis no livro de vocês, que o artigo 66 autoriza o juiz a aumentar as circunstâncias, a colocar uma outra circunstância atenuante que ele entender necessário e desde que ele fundamente. Eu falei, olha, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, é autorizador. E eu falei para vocês colocarem a lápis, que é uma circunstância atenuante genérica e nominada. E nominada porque não se conhece. O que o juiz vai entender nos autos, no caso concreto, que não está aqui no rol do 65, mas que ele deseja atenuar e que tem a lógica, ele vai fundamentar. Então, essa também está certa. Veja, nós temos, por enquanto, mais uma certa, né? Agora, vamos ver a terceira. Né? A terceira está dizendo, o rol de circunstâncias atenuantes da parte geral do Código Penal é taxativo. É verdade isso? Quem responde? Vou repetir. O rol de circunstância, o elenco de circunstância atenuante, que é o artigo 65, né? Artigo 65 da parte geral, é taxativo. Isso é verdade ou é mentira? Ninguém é corajoso aí? É mentira, não é? Por que é mentira? Porque eu acabei de falar para vocês que o juiz poderia ampliar isso, muito bem, que o juiz poderia ampliar esse artigo 65, que o direito penal não comporta analogia em malamparte para prejudicar, mas comporta analogia para o bem, e que o artigo 66 autoriza o juiz a colocar outras circunstâncias que ele entender que sejam passíveis de diminuir a pena e que não está no rol do artigo 65,
não é? Então, a errada aqui é essa, né? É a 3, né? As outras estão todas certas, não é? Veja a linha A, e aí que precisa prestar atenção na prova que nós faremos, não é? Para não errar. Às vezes a gente vai, ou no certame da ordem, a gente vai meio afoito e acaba errando, não é? Olha aqui, a linha A é a mais adequada, vocês viram que eu coloquei, analise a mais adequada. Então, aqui na linha A está escrito, todos estão corretos, é verdade? Não. Né? Não, nem todas, a 3 não está correta. Com exceção do quarto, da 4, todos os demais estão incorretos. Não é verdade, nós já falamos que tem 3 certas ali. Depois a letra C, todos estão incorretos. Também não é verdade. Eles estão certos, só 3 que está incorreto. Veja que a D, com exceção do terceiro, todos estão corretos. Então, é a letra D, não é? E a Carla colocou, não foi, Carla? A Carla colocou a letra D. Então, ela acertou, né, Carla? Muito bem. Com exceção do terceiro, todos os demais estão corretos. Muito bem, Carla. Está certíssima, né? Eu vou aproveitar, só que a gente não comentou, não passou em apertada síntese, pelos itens do artigo 65. Passamos, falamos do primeiro, só do primeiro, do 21 a 70, anos de idade, que vai atenuar. 2, o desconhecimento da lei, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Se for um índio, tem que verificar se esse índio vive no mundo do direito consuetudinário, dos usos e costumes, se ele não está já adaptado à vida social. Aí usa celular, tem carro, então não pode alegar desconhecimento da lei, ok? Ter cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral, também atenua a pena. O homicídio tem essa possibilidade, relevante valor moral, mata o estuprador da filha, social, mata o Bin Laden, né? Então, um líder da pátria. Então, o homicídio se for homicídio, tem que usar da parte especial pelo princípio da especialidade que a gente já falou. B, procurado por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou antes do julgamento reparado o dano, não é? Foi um crime culposo, atropelou, foi visitar no hospital, comprou remédio, ok, não é? Teve atenção, ok, pode diminuir a pena. Isso, não é? O doutor Robson vai alegar a favor do cliente dele. Meu cliente fez tudo o que ele podia, né, para poder minimizar o drama da pessoa, a situação da pessoa. Cometido o crime sob coação que podia resistir, porque se for irresistível, exclui a culpabilidade. Nós já estudamos, né? Ou em cumprimento de ordem de autoridade sob a influência de violenta emoção. A violenta emoção também aparece no homicídio, então, no artigo 121, prevalece lá, mas não aparece na lesão, então pode usar daqui. E confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, a confissão é fator de diminuição de pena, ok? A gente não tinha colocado, e agora vamos voltar, só para a gente rememorar. Com referência à confissão, a confissão não é a rainha probaram, né? Não é a rainha das provas. Até porque teve um pai que, isso pode existir, o pai confessou que matou para não ver o filho na cadeia, não é? Então, mesmo que tenha confissão, o processo segue o seu rito como normal, não é? Mas tem essa atenuação de pena. Agora também nós temos um instituto que está entrando, mas para frente nós vamos falar sobre ele, e o professor de processo penal vai tratar desse instituto, que é o ANPQ, né? É o Acordo de Não Persecução Penal, que
existe para crimes que não tem violência, né? Que nem o GCRIM. Mas esse aqui, mas tem que confessar, acordo de não persecução penal. NPP, eu pus errado aqui, tá? Eu não mandei para vocês. Eu preciso corrigir aqui, deixa eu ver como é que eu corrijo isso aqui. Não. Eu vou terminar, depois eu corrijo. Tá errada a palavra ali. Eu vou mandar errado, eu não estou conseguindo corrigir. Acordo de não persecução penal. Tá saindo, porque... Puxa vida, sai da... Não consegui. Acordo de não persecução penal é errado, tá? É ANPP, tá? E esse instituto, ele é também tipo justiça restaurativa, consensual, que nem o GCRIM, mas ele veio novo com a lei anticrime para delitos de menor potencial ofensivo, mas ele tem algo que pode ser meio negativo, porque a pessoa tem que confessar o crime, não é? Isso faz coisa julgada, e no GCRIM não precisa confessar o crime. Para fazer esse acordo de não persecução penal, precisa confessar o crime. E aí, às vezes, isso acaba gerando reparação de dano nocivo. Então, precisa tomar muito cuidado se vale a pena fazer esse ANPP. Mas eu estou tocando nesse assunto justamente por causa que, para poder ser beneficiado, tem que confessar, não é? E aí não tem apuração. Aí tem uma transação penal, um acordo, né, para um trabalho comunitário, algo assim, e não precisa só que confessa o crime. No âmbito civil, não precisa discutir mais, é só pegar a confissão e entrar com uma execução. Então, isso é um aspecto negativo, né? Ok, Rodrigo, ok. Isso é um aspecto negativo, né? Eu vou fazer outra pergunta agora. Vamos lá. É a pergunta número 3, tá? O Brasil adota a reincidência. Quando eu dei a reincidência, hoje eu não comentei sobre isso. Foi muito bom que nós voltamos. Até pedi para vocês colocarem a lápis do lado do artigo 63 lá. Qual é o tipo de reincidência que o Brasil adota, que é para preencher aqui? Alguém lembra? Alguém anotou no código? Não? Então, anotem. A Kemily colocou alguma coisa, deixa eu ver. Muito bem, Kemily, muito bem, muito bem. A ficta, isso mesmo, não é? É isso mesmo, né? E aí a gente volta nesse ficta já, para explicar. Todavia, ela não prevalece entre a data do cumprimento ou extinção da pena da condenação anterior e a infração posterior tiver decorrido tempo, aparece aqui no 64, não é? Qual é o tempo para ela não ter mais incidência, a reincidência? Olha... Está aqui no 64, deixa eu ver o que estão... Então, de novo, eu peço para vocês, eu não gosto do que o código faz, mas vocês não podem errar no exame da ordem. O momento de errar é agora. É superior, nós não podemos esquecer desse advérbio. Exatamente, muito bem. Nós não podemos esquecer do advérbio, porque eles fazem essas perguntinhas no exame da ordem, e se colocar... eu não gosto desses advérbios, eu acho que isso é muito ruim, porque fala, não, eu vi 5 anos, e viu, mas para que o código faz, o legislador faz desse jeito? É que nem falar, olha, criança segundo ECA tem que ter 12 anos incompleto. Uai, quanto que tem que ter? 11, não é? 12 anos incompleto é 11. Então, veja, muito bom que a gente erre agora, não na prova. Superior a 5 anos é 5 anos de um dia, não é? Por exemplo, 5 anos e 6 meses. Não pode ser 5 anos cravado.
horroroso essa colocação do código. E outra coisa, por que ficta e não real? Né? A Kemily colocou muito bem, ela adotou a reincidência ficta. Por quê? Porque a reincidência acontece quando alguém foi condenado, que a gente já comentou hoje, foi condenado por um crime com trânsito em julgado, contravenção, vale? Não. A lei no 63 fala crime, então não pode considerar contravenção penal. Então, foi condenada aqui por um crime com trânsito em julgado, pode ser homicídio, como a gente falou, e depois a doutora Carla está, como juíza, está convicta da condenação e ela vai decidir. Ela vai decidir e condena. Condena e no critério trifásico ela aplica a pena base. Aí ela vai verificar se tem circunstância atenuante e agravante. Não tem atenuante, mas tem agravante da reincidência. E ela aplica. Veja, ela aplicou, mas não transitou em julgado. É ficta, porque presumidamente o Código Penal entende que já está demonstrando uma certa periculosidade. A pessoa pode recorrer e derrubar essa circunstância agravante no tribunal. Aqui não pode derrubar mais. A primeiro não, porque já transitou em julgado. Agora, esse aqui tem recurso, não é? Então, depende de recurso, não transitou em julgado ainda. Então, por isso que ela é ficta, porque presumidamente a pessoa é perigosa, já está aí na escala do crime, né? Mas cabe recurso. Então, não é real, é ficta. Mas foi muito bom a gente voltar nesse assunto, né? Para que a gente tivesse percebido o superior. Muito ruim, deveria ser 5 anos e ponto. Finalmente, nós chegamos, eu até falei naquele dia, eu coloquei qual é a cor do cavalo branco do Napoleão, já eu acho que foi com a Josi acho que, não foi, Josi? Você está aí, Josi? Acho que foi a Josi que falou para mim. Ô, Pro, você colocou o resultado. Então, eu já coloquei aqui, né? Foi eu. Foi a Gisele? Isso. Ah, então foi você. Realmente, eu já coloquei, vocês verifiquem aqui, caiu no exame da ordem, nós estamos estudando, essencialmente para vocês serem aprovados no exame da ordem. Esse é o mote, esse é o desejo, não é? E até no penúltimo semestre, né, que vocês vão poder prestar, e é por isso que nós estamos treinando aqui, né? A ordem, ela gosta muito de quando ela faz, amém, Terezinha, amém. Ela gosta muito de mesclar, quando ela faz pergunta, ela gosta muito de mesclar a parte geral com parte especial. A parte geral é estrutural, por isso que ela gosta, né? Então, tá aqui, né? Vamos ler a questão. Caio, Mari e João, né, são denunciados pela prática de um mesmo crime de estupro. Então, eles estavam em concurso de pessoas, né? Caio possuía uma condenação anterior definitiva pela prática de crime de deserção. Veja, deserção, o Richard pode falar melhor que eu, acho que é o Richard, que é policial militar, não é isso, Richard? Então, tá aqui, delito militar próprio, não é? Ao cumprimento de pena de liberdade. Não tem nada a ver no âmbito penal, é um delito militar. Já Mário possuía uma condenação anterior com trânsito julgado pela prática de crime comum, ok? Com aplicação exclusiva de pena de multa. Quem? O Mário, não é? O Mário. E, finalmente, por fim, João possuía condenação definitiva pela prática de contravenção penal, a pena privativa de liberdade. No momento da sentença, o juiz reconhece agravante da reincidência em relação aos 3 denunciados. Tá certo isso? Vamos ver.
né? Considerando apenas as informações narradas e de acordo com o Código Penal, o advogado dos réus não poderá ou poderá, não é? Vamos verificar. A linha A, a letra A, não poderá buscar o afastamento do agravante, já que todos são reincidentes. Aí comporta uma explicação, e por isso que eu coloquei essa pergunta. Crime puramente militar está no Código Penal Militar, são outras regras. A reincidência aqui são crimes previstos pelo direito penal, não é pelo Código Penal Militar, que tem legislação, lei especial, muito bem, Mário, e tem tribunal especial, não tem nada a ver aqui. Então, não entra um crime, muito bem, está aqui a letra D, né, Josi? Exatamente. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Caio e José, já que somente Mário é reincidente, porque Mário possuía uma condenação anterior com trânsito em julgado pela prática de crime comum com aplicação exclusiva de pena de multa. Não importa, é uma esfera especial com seu tribunal próprio. Exatamente, muito bem, Richard. E delitos próprios, não é? Isso é um delito próprio de lá, não é um delito do Código Penal. O Código Penal vale para o direito penal, ok? E aqui também, outra coisa, tem um deles lá que praticou no momento da sentença, um pouco antes, com aplicação exclusiva. Por fim, João possuía condenação definitiva pela prática de contravenção. O artigo 63 fala, preste muita atenção nisso, a ordem gosta de colocar reincidência e essas alternativas, principalmente essa alternativa, olha aqui, no 63. Verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime. Contravenção não é crime. Então, não vale para contravenção a reincidência, ok? Então, também está fora. A alternativa certa é a B mesmo, né? Poderá buscar o afastamento da agravante em relação, já que somente Mário é reincidente. A letra B fala, poderá buscar o afastamento a Mário, já que somente Caio poderá buscar agravante em relação a Mário, mas é Mário que é culpado. É o único que não pode, culpado não, o único que não pode. Poderá buscar o afastamento em relação a João, também não tem nada a ver. João praticou uma contravenção. Então, a alternativa correta é a letra D. Vocês viram que não está complicada a pergunta da ordem, mas nós temos que nos atentar para não errarmos, né? Gente, acho que foi muito bom esse tete a tete aqui com as perguntas. Vamos tomar um suquinho? O que vocês acham? 21 horas? Dá uma parada? Sim? Concordam?